Bem, pessoal, meu nome é Rômulo, sou professor da Universidade Federal de Rondônia, sou semioticista, trabalho no grupo de pesquisa em estudos semióticos de comunicação, linguagens e mídia, né? E hoje eu vou falar para vocês aplicar a semiótica numa obra que é Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, publicada em 1956, uma obra de grande relevância, de volume, de peso. E o que a semiótica pode contribuir aí, principalmente quando a gente fala de competência e performance. Vou falar de novo desse tema, porque eu acho crucial naquela parte ali da narrativa, do nível narrativo, quando a gente fala de sujeitos, fala de actantes, fala desses sujeitos trabalhando, que são os personagens. Eu acho que tem uma coisa muito legal aí nesse livro que dá pra gente olhar assim. Bem, a gente sabe que Riobaldo começa como professor, como um indivíduo secundário. Ele é só um observador da trama, ele não é um grande herói, ele não é um grande atirador, ele não é um grande cangaceiro, jagunço, que seja de Minas, ali do sul da Bahia. Ele não é ninguém assim tão relevante dentro da trama, mas ele observa tudo, ele conhece os personagens, ele está integrado e está olhando tudo. Mas chega um momento que ele, como vivencia ali, tá junto do Zé Bebelo, quer se vingar lá dos Ricardões, dos Hermógenes, né, dos Judas, e ele quer participar de tudo isso aí, mas ele não tem a competência necessária para isso. Qual seria a competência necessária para isso? Né? Dentro de um personagem aí de jagunço. Ter o corpo fechado e, basicamente, saber atirar. E aí o que ele decide? Bem, eu preciso então, como é que eu vou conseguir essa competência para ser esse herói dentro da narrativa do Grande Sertão Veredas, né? O que ele vai fazer então? Ele vai decidir um pacto com o demo, o pacto com o dito cujo, o pacto com aquele que a gente não diz o nome, como diz Guimarães Rosa. E aí ele vai fazer esse pacto com esse indivíduo demoníaco e oferecer para ele alguma coisa que ele tem que oferecer, a alma, o espírito, o corpo, sei lá o quê, e em troca ele vai adquirir essa competência. Então, no primeiro momento, o que vai acontecer? A gente tem então a confiança que ele vai depositar num sujeito de fazer, tá? Quem quiser aí uma revisãozinha aí de competência e performance no nível narrativo, dá uma olhadinha aí no vídeo, no link acima, aí na descrição do link acima, clica, que é a aula 3 do nosso curso de semiótica francesa. Dá uma olhadinha aí. Bem, aí ele decide pactuar para adquirir essa competência. Então o demo, o diabo, o dito cujo, passa a ser o sujeito de fazer. Ele tem uma expectativa que esse sujeito vá atuar nele, oferecer alguma coisa para ele, e esse objeto de valor que o Riobaldo vai receber, que esse presente que ele vai receber do dito cujo seria o corpo fechado, não morrer com muita facilidade ou não morrer, e atirar bem pra caramba para matar o máximo de pessoas possíveis. Então o que acontece? Ele, não tô trollando ou dando spoiler aqui da narrativa, mas ele vai lá no encontro, vai no Encruzilhada, à meia-noite, sozinho, ver se encontra o dito cujo. Esperar o dito cujo onde? Que o dito cujo passa na Encruzilhada. Na versão que eu tenho está na página 522, se eu não me engano, né? Não, 592, isto. Lá onde está essa cena aí, muito 10. Essa cena que é uma cena um pouco longa, assim, não tão longa, mas é uma cena bem descrita. E aí ele vai para a encruzilhada e fica esperando. Ele espera até meia-noite ele está lá, não vem ninguém. Ele espera até 1 da manhã, ele espera até 2 da manhã, 3 da manhã, quando ele começa, puxa, mas cadê? Ele não vai aparecer? E aí vem uma friagem, ele sente algumas coisas estranhas, mas o dito cujo não aparece, né? E aí ele automaticamente dá uma descansada, vai dormir, está com muita sede, passa na beira do bebedor de antas ali, ele vai, toma uma aguinha ali e dorme. E dorme, levanta com sede, levanta com frio e volta lá para o acampamento de onde ele estava, com aquilo na cabeça, com a ideia fixa na cabeça do que aconteceu ali, se o diabo realmente veio e, enquanto sujeito de fazer, atuou sobre ele e deu para ele aí as condições conjuntivas dele obter o seu objeto. Que é o quê? Que é o poder, né? Que na verdade é um poder. Se você for ver, vamos revisar as 4 vozes modais, né? As 4 vozes modais está ligado ao dever,
está ligado ao poder, está ligado ao saber e está ligado ao querer. Ele tinha o querer, mas não tinha o saber. Ele queria se encontrar com o dito cujo, para quê? Para adquirir o poder. Era isso que o levava até lá. Então um querer ele tinha. Um dever ele não tinha o dever. A moral dele, a conduta religiosa dele sabia que ele tinha um não dever. Ele não deveria ir até lá, mas era o preço que ele ia pagar. É o preço semântico. Eu dou R$1, né, para ganhar R$2. Eu perco R$1 para ganhar 2. É a teoria da semântica. Eu tenho que perder R$1 para ganhar 2. Eu tenho que investir R$1 para ganhar R$2. Para ter sentido, né? E o sentido ele vem de perder alguma coisa, ganhar e perder, conjunção e disjunção. Bem, moral da história. Esse dito não aparece, não está explícito que ele aparece. Mas aí a gente pensa, bem, então não tem um sujeito de fazer. Se o diabo não é o sujeito de fazer e não fez nada com ele, quem fez algo com ele? Ué, mas fez? Sim. No decorrer da narrativa, ele começa a atirar muito bem. E não morre. E ele adquire a vitória, ele consegue a vitória. Mas por que ele começa a atirar tão bem? Né? Por que ele ganha essa competência? E aí automaticamente ele assume uma performance, ele executa uma performance de atirar e de matar bem. Você fica curioso para saber o que é que aconteceu. Ora, será que não foi ele o sujeito? Ele próprio o sujeito do fazer dele mesmo? Lembramos uma questão teórica da semiótica francesa. Quando tem um sujeito, o diabo, que é um sujeito de fazer, atuando sobre o sujeito de estado, a gente tem uma relação chamada transitiva. Mas quando o próprio sujeito, ele próprio, atua nele mesmo, a gente tem um sujeito, uma relação reflexiva. Então o que aconteceu foi uma relação reflexiva. Ele próprio se conscientizou, ele próprio se habilitou, ele próprio se tornou competente para ser um bom atirador. Ele fez uma questão, uma desautomação, na verdade uma mudada de consciência, uma tomada de decisão nele, que dali para frente ele próprio passou a atirar bem, passou a ter o corpo fechado, passou a ser astucioso. Então olha que interessante, a gente tem aí nessa narrativa um exemplo de força transitiva, onde será que o diabo afetou ele, mas também uma força reflexiva, ele próprio se alterou. E aí no decorrer da narrativa a gente fica aquela dúvida, bem, o diabo não apareceu, mas ele está atirando bem? Será que não foi ele que se autotransformou? Ele que se conscientizou e deu essa tomada de consciência? Então, gente, fica aí o meu vídeo, espero que quem gostou dá um like aí. Quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre a semiótica, acompanhe o canal. A gente tem o curso de semiótica francesa, com 7 aulas, né? Para você acessar aí. Vou botar o link embaixo na descrição. Se gostou, dá um like, pode comentar. Um abração para todo mundo aí e siga o canal.